Olá, olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. E o vídeo de hoje é a continuação do debate que eu e o Darley tivemos sobre o livro Scrum e a gente debateu o que a gente leu que ajudou a gente a gerir melhor o tempo. Esse é o canal Comece com Livros, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo porque assim você ajuda que o Comece com Livros chegue a mais e mais pessoas. Bora pro vídeo. O que o livro do Scrum me ajudou a ler melhor, ou a gerir melhor o tempo, melhor dizendo, é os desperdícios, a eliminar os desperdícios, que foi essa questão de não fazer pela metade, como você já tinha falado, mas também outra coisa que me ajudou muito é consertar os erros logo. Porque geralmente assim você vai fazendo essa, não, depois eu conserto. E lá ele explica que leva um tempo para você se lembrar onde foi que você errou, o que era que tinha que ajeitar ali. Leva um tempo para o cérebro se reconectar com aquele trabalho. Aí você vai já gastar, além de tempo, uma energia aí, né, com isso, com um problema. Se você deixar tudo para corrigir no final, vai ser muita coisa que você vai ter que ficar se lembrando e gastando energia. E algumas coisas, pelo menos comigo já aconteceu, de você nem lembrar o que tinha que consertar, mesmo olhando aquela situação, você não lembrava mais o que tinha que consertar ali. Então, essa questão do consertar logo os erros ajuda muito a gerir o tempo, porque quando você finaliza, quando você faz isso de consertar logo, quando você finaliza, você terminou, terminou. Então você tem um tempo total do que você realizou, do que você levou para fazer aquela atividade. Se você finalizar e ficar voltando para consertar os erros, além de demorar mais, quando você terminar, você não vai ter uma noção do tempo que você levou para realizar aquela atividade. E outro desperdício que é óbvio, assim, é óbvio, mas que muitas pessoas têm essa dificuldade e ela é óbvio na teoria, mas na prática ela é muito complicada a gente fazer, que é a gente deixar de ser multitarefa, né? E ficar pulando de uma atividade para outra. Porque no Scrum ele explica, né, que não tem como ser multitarefa, porque o cérebro ele é focado em fazer uma coisa de cada vez. O que as pessoas chamam de multitarefa é ficar pulando de atividade para outra. Você está fazendo uma coisa, você pula, deixa essa no meio, aí pula e deixa outra, aí juntando com a coisa passada. A pessoa fica pulando de atividade e deixando para consertar depois. A probabilidade dela saber o que tem que consertar depois ela pode até saber, mas ela vai demorar, como eu gastei, vai demorar um tempo e energia, porque ela vai ter que se lembrar e se lembrar sendo que ela não estava fazendo uma coisa contínua. Ela estava fazendo uma coisa, aí parou, foi fazer outra, aí parou, voltou, aí continuou, foi outra coisa, atendeu outra pessoa, foi interrompido, e tudo isso vai fazendo desperdice, com que você desperdice sua energia, seu tempo, e o trabalho não ganhe ritmo, né? Que aqui que o Scrum fala, uma das coisas assim, para você ter uma produtividade alta, é o trabalho ganhar ritmo, que ele fala no livro, chama fluxo, né? Quando o trabalho ganha fluxo, ganha ritmo, é que você começa a ser produtivo. Você faz uma coisa, aí vê o resultado, melhora. Então, essas três coisas principais, no livro ele fala de mais desperdícios, mas essas três coisas principais me ajudaram a gerir melhor o tempo. Porque quando você tem isso em mente, e é um exercício, só você saber não faz você agir dessa forma, mas quando você vai é, tendo isso em mente, você, não, vou voltar e fazer e concluir, que é para que no final você tenha uma produtividade melhor do que você tinha antes. Então, ter isso em mente, não só ter isso em mente não serve, digamos assim, serve quando você coloca em prática no seu exercício diário. E aí, perfeito, né? Só para te complementar, o livro ele cita por que que a GM fracassou, né? Em uma fábrica lá nos Estados Unidos e por que que a Toyota, Isso. foi a Toyota, né? Por que que a Toyota comprou essa fábrica e atingiu resultados inexplicáveis? E é justamente por conta disso, né? A Toyota ela não permite que um erro progrida para a próxima etapa. Se eu estou fabricando um motor e esse motor ele deu um erro, eu não vou deixar para consertar só quando o motor já estiver montado lá no chassi, por exemplo. Eu tenho que consertar o motor antes dele passar para a próxima etapa. É exatamente isso que tu falou.
você verificar logo o erro para poder você trilhar o caminho correto antes de chegar lá no fim com o resultado totalmente errado. Muito bom. O que é que eu li do livro que me ajudou a gerir melhor meu tempo? O livro ele traz uma ideia de que, e ele comprova isso, de que a gente precisa planejar a realidade. Muitas vezes, muitas equipes, gerentes, pessoas líderes, gostam daqueles gráficos lindos, que colocam o tempo de cada atividade, que a gente vai levar tantos dias para fazer cada coisa, e aí ele planeja tudo antes de começar, sem realmente saber o tempo que leva cada atividade. E aí o livro ele é claro quando ele mostra que nós seres humanos, a gente não consegue, a gente é falho ao determinar o tempo das coisas que a gente vai fazer no futuro, uma coisa que a gente ainda não começou. Então a gente precisa planejar a realidade. E é o seguinte, a gente, por exemplo, eu tenho uma atividade. Primeiro eu inicio, vejo quanto tempo eu levo para fazer aquilo, e aí eu replico isso no futuro. E aí a possibilidade de eu acertar esse tempo vai ser muito maior. Não necessariamente eu preciso testar, né? Alguém já pode ter testado isso antes. A gente, por exemplo, aí eu trago aqui uma outra questão que eu levo para mim, né? Não é porque eu sou novo ou então que eu não fiz ainda que eu não tenho experiência. Eu, eu, eu tenho isso comigo. Eu posso ler o livro, eu posso ter visto que alguém já fez. Então, é procurar esse insight para eu não definir o que eu acho, e sim o que é a realidade. Ou o que eu já fiz, ou o que alguém já fez. E aí é isso, é medir o ritmo para depois eu definir o tempo. Eu concordo muito com tudo que você falou sobre essa questão do planejamento. E mesmo assim, é, por mais que você tenha planejado com base na realidade, não existe planejamento perfeito, né? Tipo assim, ele fala muito no livro assim que uma coisa é você planejar, outra coisa é a zona de guerra, que ele fala assim, é tipo o campo de batalha, né? Uma coisa assim que ele fala. Uma coisa é você planejar e outra coisa é o campo de batalha, que lá vão ter situações que é normal que você não tenha planejado, porque os imprevistos acontecem. Agora, que é muito mais provável de você obter êxito quando você planeja a realidade, é muito maior do que quando você planeja a fantasia, né? Eu gosto de falar essa fantasia quando você planeja baseado em achismos, que as pessoas têm vários achismos, principalmente sobre produtividade, assim, principalmente o que a gente já falou, né? Quando a pessoa vai fazendo várias coisas de uma vez, achando que está sendo produtivo, mas na verdade o que ela tá dando é pequenos prazeres para o cérebro, mas que no final, como a gente já falou na outra parte da conversa, não tem um resultado, ela não gerou um valor para aquilo que ela quer, ela só trabalhou mais e sentiu pequenos prazeres por concluir pequenas tarefas, mas não não gerou um valor real, um resultado real para aquilo que ela quer construir. Agora, deixe aqui nos comentários o que você tem a acrescentar sobre esse debate. Lembre também de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com os amigos para que o Comércio com Livros possa chegar a mais pessoas. Muito obrigado por assistir até o fim e nos vemos no próximo vídeo.